Meu nome é Rodrigo Brito, eu sou administrador por formação, eu falo que eu sou formado em administração pela Universidade Federal, e hoje eu estou no meu terceiro empreendimento, estou tocando, co-empreendendo uma fundação chamada WTT, que é World Transforming Technologies, e o que a gente faz hoje é apoiar centros de pesquisa, centros de tecnologia, né, empreendedores com alto potencial de inovação para desenvolver soluções e tecnologias que possam ter amplo impacto social e ambiental, principalmente nas áreas de água e energia. Mas a minha história sempre foi ligada a empreendedorismo. Eu fundei a Inc., que é uma mãe, a mãe ou o pai do Laboratório Estudar, né? Então a gente que desenhou, idealizou e aplicou os 2 primeiros anos do laboratório e co-desenvolveu também a metodologia do LabX junto com a Fundação Estudar. O próprio nome laboratório, ninguém num laboratório fica só estudando. Né? Então, um laboratório é um espaço para você errar, é um espaço para você combinar coisas, às vezes essas coisas explodem, né? É um espaço para você descobrir e explorar. Então, o próprio nome do programa, ele tem a essência, né, que o laboratório é um lugar onde você vai fazer coisas, você não vai só absorver ou ler ou estudar. Então, eu acho que esse espaço de prática, de combinações, de mistura, representa bem qual é a expectativa que a pessoa deve ir, né, deve entrar. E eu acho e eu vejo, né, desde o início, né, os 2 primeiros anos que eu estava, né, 15 finais de semana por ano aplicando no laboratório. E depois, quem mais aproveita é quem mais se relaciona. Né? Eu acho que aquelas pessoas que não ficam também fechadas na sua turma, na sua edição, mas vão buscar contato com quem participou de outros laboratórios, de outros anos, de outras cidades, procuram lá quem tem áreas afim. Essas pessoas que criam um relacionamento e que buscam apoio e que oferecem apoio para a comunidade são as pessoas que eu vejo que mais despontam e que mais ganho tem no laboratório. Em termos do programa em si, da avaliação, né, a Estudar ela usa o NPS, que é uma metodologia de avaliação qualitativa, muito boa, né, o Net Promoter Score, e todas as edições laboratórios têm NPS altíssimo, né, tem uma avaliação muito boa. Mas eu vejo que de cada turma você tem, não saberia dizer quanto, mas você tem, dá para perceber aquelas pessoas que realmente aproveitam e dão continuidade à rede, né, e transformam o laboratório, sim, numa plataforma de oportunidades. Mesmo sendo não idealizador, mas co-idealizador, né, e co-designer, eu tirei muita coisa. Né? Então, até hoje eu tenho contato com gente de várias edições, de várias turmas. Quando eu vejo que a pessoa já participou, mesmo que eu não conheça ela, eu já sei que existe ali uma comunidade. Então, sim, hoje eu tenho me relacionado muito com gente que participou das várias edições do laboratório, criado oportunidades em conjunto, né? Eu tenho recebido oportunidades, indicado oportunidades, pensado coisas em conjunto, né? Então, eu acho que... E fora o aprendizado, né? Então, eu acho que não só conteúdo, mas o conteúdo das histórias de vidas das pessoas que participam e participaram é uma das coisas que eu mais tirei e tiro do laboratório. Eu acho que tem vários, né? Eu acho que um dos aprendizados, falando de conteúdo, que eu acho mais relevantes é o do effectuation, né? Então, como é que você faz algo acontecer a partir de quem você é, do que você sabe, de quem você conhece, né? Então, as coisas de ser um maestro, ser um mobilizador de redes, de você fazer com o que tem e não ficar esperando a situação ideal, né, para poder dar um passo. Eu acho que a noção de saltos, né, ou seja, você definir prazo, definir
né, para o que você quer atingir, definir incentivos para isso. Então, todo salto tem ali uma cenourinha. Você mesmo pode definir seu incentivo, sua cenourinha, mas você pode tornar mais concreto e mais visível o resultado que você espera alcançar e atingir. Eu acho que esse também é um conteúdo bem importante, porque as pessoas às vezes ficam com um sonho muito longe e aquilo meio que mobiliza, ou sonhos, enfim, muito curtos e que não estimulam, que não dão aquele frio na barriga. E eu acho que o que eu mais gosto de todos os conteúdos e pilares do laboratório é a noção de legado, né? Que não é aquele legado, eu vou ser muito bem sucedido ou bem sucedida, aí eu vou doar, vou fazer filantropia. Não, legado é assim, hoje já, você que começou a dar certo, como é que você está apoiando outros que estão começando, né? Como é que você contribui para outras pessoas, inclusive do laboratório, com o know-how, com a rede que você tem, né? Então, como é que você fomenta o ecossistema, o ambiente que você está inserido para que ele gere mais desenvolvimento, né? Eu acho que esse é o maior legado que a gente pode construir, né? O know-how, a rede que a gente tem, as portas que a gente já conseguiu abrir, que a gente não feche elas depois, né? E não essa noção de legado de eu vou contribuir, vou doar, né? Mas um legado mais sistêmico e mais estratégico para a gente criar daqui a 20 anos, daqui a 20 anos tenha 300 mil pessoas que participaram dos laboratórios e vários outros programas de outro nome, mas que tem essa cultura instalada, esse software instalado no chip do Brasil, e a gente tenha pessoas com essa cultura em empresas, governo, instituição de fomento, universidades, etc. Eu acho que esse vai ser o maior legado que o laboratório pode deixar. Bom, o que mais me impactou, eu acho, do Lab foi confirmar o quanto que eu acho que o quanto que organizações e programas como o Lab são ultra estratégicos para o Brasil. Eu acho que o que mais me impactou foi ver gente criando mão biônica em Teresina, cooperativa de catador super produtiva aqui em São Paulo, a empresa de recrutamento e seleção que fala, né, que conecta o que o jovem quer com o que a empresa procura, gente criando, por exemplo, o programa CID lá de Minas, que nasceu de um salto, né, que foi agora, o governo infelizmente lá, o estadual encerrou, mas foi um programa super bem sucedido de apoio a startups. Eu acho que o mais impactante é ver que existe uma geração gigante de gente com potencial enorme e que o laboratório foi importante para conectar algumas das pessoas, para dar um gás, né, para acender uma faísca. Eu acho que conhecer gente de todo o Brasil, né, que era no início era um palpite, né, ou uma aposta, e hoje você tem os nomes, as pessoas, as listas, você sabe o que elas estão fazendo, isso é o que mais me impactou. Né? E poder, claro, colaborar e cooperar, né, numa troca com toda essa galera. Bom, aí falando aí bem especificamente da minha carreira, né, como eu estava, né, fundador da Aliança Empreendedora, sempre trabalhando com empreendedorismo de baixa renda, negócios inclusivos e tal, foi uma história bem legal. Querendo ou não, o mundo te rotula. Né? Então, no meu caso, bem específico agora, né, o Rodrigo, empreendedor social Ashoka, sabe de empreendedorismo para baixa renda. Quando eu, na verdade, sempre fui um curioso e sempre quis trabalhar empreendedorismo de uma forma geral, empreendedorismo de impacto, cada vez mais estava motivado e querendo trabalhar com inovação, né, e já tinha muitos dos programas e dos projetos da Aliança têm inovação de modelo, mas eu estava cada vez mais empolgado querendo trabalhar com tecnologia. Então, para mim, criar o laboratório, rodar o laboratório, me ajudou pessoalmente a me desrotular para o mercado, para a sociedade. Tipo, não, o Rodrigo não é só empresa de baixa renda, ele também participou, criou o laboratório, criou a Inc. Enfim, isso me ajudou
a estar onde eu estou hoje, que é a WTT, né, World Transforming Technologies, que é essa fundação que investe prioritariamente não, exclusivamente em tecnologia e inovação disruptiva tecnológica. Né? Então, a gente hoje está com tecnologias no Brasil, no Chile, na Alemanha, Estados Unidos, está com 7 tecnologias, e é muito legal, e eu acho que talvez se eu não tivesse dado esse salto, né, de Aliança, Inc., e aí sair de tudo para estar na WTT, o caminho teria sido talvez mais lento. Acho que outro impacto na minha vida pessoal e profissional é isso. Eu acho que quando você está sozinho, você tem uma curva linear, assim, de contatos, de oportunidades, de acesso a conteúdos, e quando você entra numa comunidade, né, e é uma comunidade que cada vez mais cresce, acho que agora o desafio da Estudar é como é que com tanta gente, tantas edições, a Estudar consegue conectar e manter essas pessoas, ou seja, fazer os links possíveis para que as pessoas conheçam. Mas quando você entra numa comunidade dessa, o número de oportunidades ele dá um salto. Então eu acho que já teve e vão ter novos casos de colaborações, de cooperações, porque eu vejo algumas pessoas que estavam ainda muito iniciantes quando estavam participando do laboratório, hoje já estão com seus empreendimentos mais maduros, ou com suas tecnologias mais maduras, né, ou com seus negócios mais maduros. Então, hoje já permite fazer colaborações bem interessantes, já com o que eu estou fazendo em WTT, né, ou outras organizações que eu tenho acesso. E aí a coisa dos convidados e do salto, esse princípio, essa premissa de que só quem fez tem legitimidade ou um conhecimento de fato, de experiência, para repassar na melhor qualidade possível. Então, a ideia, por exemplo, de não ter um convidado que seja só teórico, mas alguém que tem algo construído em história, que, na medida do possível, todos os facilitadores tenham construído algo em sua história. Então, eu acho que muito do que está no Lab vinha ou vem de experiência concreta e real, né, e vem de coisas que eu aplicava. O Lab ele dá uma organizada nisso, né? Então, por exemplo, antes do Lab eu já aplicava Effectuation, legado, criação de comunidades, tal. Mas, por exemplo, a ideia de saltos individuais, saltos coletivos, é uma das coisas que depois do Lab eu consegui fazendo, né? Então, eu tenho meus saltos de curto, médio e longo prazo bem definidos por área, papapá. Então, mas na real, o Lab ele é desenhado a partir da experiência de muita gente. Com o tempo ele foi sendo aprimorado, incorporando experiência de quem já foi participante, de quem já foi convidado. Então, o quanto eu aplico do conteúdo do Lab, eu acho que é a soma do que eu já aplicava, que virou conteúdo, com o que eu aprendi pelos participantes e pelos convidados. Mas, basicamente, a noção de ética, de confiança, enfim, acho que eu já comentei aqui, Effectuation é o que eu faço no meu dia a dia. Primeiro, grandes transformações levam tempo, né? Então, o jovem geralmente é super ansioso, e é legal porque você saber que as coisas levam tempo não quer dizer não é para você ter paciência. É você saber que as coisas levam bastante tempo, mas você continuar ansioso e com toda a pressa do mundo. Então, grandes transformações, elas levam 10, 15, às vezes 20 anos. Não é com um business canvas que você vai transformar nada, né? Não é, vou fazer aqui um Lean Startup, papapá. Então, eu acho que você ter uma profundidade no que você faz, conhecer a fundo o que você quer fazer, que outras experiências existem que deram certo, errado, que outros conhecimentos de outras áreas você pode aplicar e combinar. Eu acho que essa é uma dica que eu dou para quem é jovem, que é realmente transformar, eu digo transformações grandes e de base. Então, você tem que trabalhar com muito gás, com muita rede, mas
sabendo, com muita humildade de saber que a coisa vai levar tempo mas que é algo sólido que você está fazendo. Na segunda dica, acho que eu já comentei, não veja o laboratório como um curso, como um certificado da estudar, ele é um certificado que você guarda na gaveta, você pode até conseguir um emprego bom, mas o que vai manter você no emprego ou não, ou fazer inscrição ou não, é o que você faz, e é o que você sabe. Então, eu acho que o laboratório ele é uma chance de você se testar. O salto, ele é uma chance, né, os saltos aí que você leva para a sua vida, ele é uma chance de você esticar, estressar o teu talento, né? Então, eu sempre acredito muito que o conforto é o pior inimigo do homem e da mulher, né? Então, quando você tem a oportunidade de fazer algo que você acha que está um pouco além da tua capacidade, ali é que você começa a se testar e crescer. E eu acho que o laboratório ele pode ser um processo para você testar sua capacidade de ampliar a rede, testar sua profundidade intelectual, sua curiosidade em pesquisar e conhecer muitas histórias e muito conteúdo, sua capacidade de testar sua criatividade em combinar essas histórias, esse conteúdo e aplicar isso no que você faz, né? E sua capacidade de dar saltos cada vez maiores, né? Claro que a cada salto que você dá, você vê que não é tão difícil assim, que o medo ele é geralmente maior do que a dor de um salto que dá errado. Então você começa a não ter mais tanto medo e começa, inclusive, a saber gerenciar isso, né? Você aprende a levar porrada e não dói tanto, resumindo. Mas você vê que o ganho desses saltos, o ganho de levar algumas porradas em comparação à conquista e ao aprendizado, ele é muito maior. Então eu acho que o laboratório ele não é para você empreender, né? Ele é para você transformar, né? Seja que você quer virar um mega empresário, presidente do Brasil, o próximo Juiz Moro, né? Ou virar um Vic Muniz, né? Ou uma Débora Cocker, enfim, ou uma mega cientista. Eu acho que o laboratório te dá uma chance de você fazer isso e não deixar o tempo passar e não ficar pensando como seria se eu tivesse feito, né? Então, acho que em um curto período de tempo você pode, pelo menos, ter uma amostra e algumas respostas de você dar essa oportunidade para você mesmo.